mensagem, irmãos, hoje à noite. Inclusive, eu queria dizer para os irmãos que estão nessa live que essa mensagem ela está no YouTube. O tema dessa mensagem é Se com ele sofremos. Essa mensagem foi liberada pelo nosso amado irmão Ezra, e está no YouTube. Se os irmãos quiserem acessar, é só botar Se com ele sofremos, que vai aparecer essa mensagem no YouTube, para que os irmãos possam desfrutar na íntegra. Né? Eu separei só alguns pontos para ter comunhão com os irmãos nessa noite, né? Nessa live. Né? E eu queria ler o versículo, irmãos, que deu origem a esse tema dessa mensagem, né? Que está em Romanos 8, versículo 17, que fala dessa forma. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus é o nosso Pai, irmãos. E o que é que Ele tem para nos dar? Não é simplesmente a salvação. Ele quer nos dar o reino. Ele é o dono de tudo. E Ele quer nos dar todos os seus bens. Tudo que Ele tem, Ele quer nos dar. Mas nós somos co-herdeiros com Cristo. Né? Toda a herança ficou para o Filho, seu único Filho, Jesus Cristo. Mas Cristo faz questão de dividir conosco a sua herança. Nós seremos co-herdeiros com Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí, a parte B do versículo, irmãos, fala o seguinte, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, irmãos, aqui já fala aqui de sofrimentos. Se com ele sofremos, a questão não é se eu estou ou não sofrendo, é se eu estou sofrendo com ele. Há muita gente no mundo, nesses dias atuais, sofrendo, passando por sofrimento. Mas a pergunta que se faz é, ele está sofrendo com Cristo? Ou ele está sofrendo sozinho? Graças ao Senhor que, ao crermos no Senhor, ele se apresentou para nós como esse sumo sacerdote que está cuidando de nós dia após dia. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm realidade sobre esse fato, não têm clareza sobre esse assunto, e muitos estão sofrendo sem Cristo. A Bíblia nos alerta a não sofrermos como malfeitor, como ladrão, como alguém que se intromete em negócios alheios, mas devemos sofrer pelo nome do Senhor e sofrer com Cristo. Então, irmãos, esse tema, né, se com ele sofremos, como eu acabei de ler, está em Romanos 8, capítulo 8, versículo 17. Mas eu também queria ler mais alguns versículos, irmãos, para comprovar que a nossa trajetória como cristão é com sofrimentos, porque nós anelamos reinar com Cristo, anelamos um dia sermos herdeiros de Deus, que nós já somos porque cremos, mas ser co-herdeiro de Cristo e reinar com Ele por 1000 anos. Deus quer nos dar o seu reino. Aleluia. Então, eu queria ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 9. A visão de Jesus glorificado. Fala assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Se nós observarmos, irmãos, aqui nós temos tribulação, reino e perseverança. A vida cristã, irmãos, já se inicia com tribulação. Se nós observarmos, o próprio Senhor Jesus Cristo iniciou a sua vida nessa terra com sofrimento. E foi assim até o último dia da sua vida. Ele teve, talvez, alguns momentos de alegria junto com a sua família, mas ele sofreu a sua vida, porque foi para isso que ele veio. Sofrer no nosso lugar,
dar a sua vida para nos resgatar. Então, ele é o nosso modelo, né? Mas o que é que ele quer nos dar, irmãos? Se nós observarmos, tem tribulação, reino e perseverança. O que está no meio, irmãos, é o reino. O reino é o nosso foco, é a nossa meta. Um dia reinarmos com Cristo. Mas primeiro vem o quê? A tribulação. Depois o reino e a perseverança. Por que a perseverança, irmão? Porque, infelizmente, por conta da tribulação, muitos não perseveraram e caíram no deserto. Muitos têm abandonado a vida cristã por motivo de sofrimentos, de alguma provação que achou que veio além da conta e ele não suportou. Mas nós vemos, irmãos, a história do povo de Israel, quando eles foram libertados do Egito, né, da escravidão de Faraó, qual era o alvo deles? Não era simplesmente sair do Egito, mas era ser introduzido na boa terra de Canaã. Aquilo ali, irmãos, prefigura o reino. Era uma terra que emanava leite e mel. Aquilo ali era uma prefiguração do reino que o Senhor quer nos dar. Nós fomos tirados do mundo, fomos libertos da escravidão de Satanás, nos tornamos filhos de Deus e o nosso alvo, a nossa meta é reinar com Cristo. Mas para isso nós temos duas coisas, a tribulação e a perseverança. Na perseverança, irmão, é que nós encontramos e alcançamos o reino. Quando nós perseveramos, não murmuramos, não criticamos e desfrutamos da vida divina que entrou em nós, nós podemos ser vencedores. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro ele enfrentou o sofrimento. Como homem, ele veio a esse mundo sofrer como homem, não como Deus. Ele sofreu aqui nesse mundo como homem. Depois que ele passou pela ressurreição, pela morte e ressurreição, foi que ele tornou-se Deus. Mas como homem, ele enfrentou esse sofrimento, né? Aí ele fala aqui, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso amado Senhor, ele enfrentou toda essa situação de sofrimento, mas ao morrer e ser sepultado e ressuscitar, como espírito, ele é o nosso espírito. E hoje nós podemos enfrentar esses sofrimentos que chegam até nós, porque a vida divina foi colocada no nosso interior. E hoje é pegado. Mas o nosso Senhor, ele sofreu como homem, passou por todo esse sofrimento para nos qualificar e nos capacitar a enfrentar esse sofrimento que nós estamos passando no tempo presente. Graças ao Senhor, irmãos, que nós temos em quem nos apegar. Louvado seja o Senhor. Eu queria dar aqui um outro versículo com os irmãos que me chama muita atenção. Está no livro de Jó, no capítulo 10, e no versículos 4 e 5. Esse capítulo, irmãos, é um desabafo de Jó. Jó, ele simplesmente ali, ele desabafou tudo que ele estava sentindo diante do Senhor. Eu queria ler esses dois versículos com os irmãos. Jó, capítulo 10, versículos 4 e 5. Diz assim, tem tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? É como que ele estiver dizendo, Senhor, você não é homem. Você não tem experiência que eu tenho como homem. Você é Deus, você é imortal. Os seus olhos não são olhos de homens. Você é Deus, nós somos carnais, né? Ele fala, são os teus olhos como olhos de homem? Perdão, acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Nós sabemos, irmãos, que Deus ele é eterno. Nós somos limitados. Nós temos um viver de aproximadamente
70 a 80 anos. E Jó, ele questionou isso com o Senhor. Ele diz, são os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Então, irmão, nós vemos aqui que Jó, ele fez esse desabafo, e com certeza, irmãos, isso doeu muito no Senhor. Porque Deus ele não tinha tido ainda uma experiência como homem. Ele era apenas Deus. Mas graças ao Senhor, irmãos, que há 2000 e poucos anos, 2020 e poucos anos, o nosso Deus veio a esse mundo, na pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e viveu aqui nessa terra como homem. Ele teve um viver humano nessa terra. Ele participou do que é ser um ser humano. E ele não sofreu como Deus, ele sofreu como homem. Mas na época que Jó falou isso, não existia ainda o homem Jesus, né? Ele ainda não tinha passado por essa experiência de viver humano, né? De ser um ser humano. Então, com certeza, se Jó vivesse nos nossos dias, ele não fazia esse desabafo para Deus, porque, com certeza, ele tinha lido Isaías 53, que eu também quero ler com os irmãos. Isaías 53, para nós desfrutarmos das maravilhas do Senhor, irmão. Isaías 53, versículo... A partir do versículo 1. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Esse encontro aqui, mas eu estou meio perdido aqui no versículo. Isaías 53, versículo 1. Oh, Senhor Jesus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Irmãos, o nosso Senhor passou por esse tipo de experiência. Ele sabe o que é um viver humano, ele sabe o que é sofrer. Por mais que eu ou você, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja sofrendo nessa noite, não se compara ao sofrimento que o nosso Senhor passou. Aqui fala que ele era desprezado, no versículo 3, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Irmãos, essa foi a vida do nosso amado Senhor Jesus. Vivendo aqui nesse mundo como homem, experienciando todo o sofrimento que um ser humano poderia passar. Ele suportou tudo isso por mim e por você. Portanto, não se lamente diante do seu sofrimento. Se hoje você está passando por alguma tribulação, veja que o nosso amado Senhor passou por tudo isso para nos capacitar e ser perseverante na tribulação, a não murmurar e não cair no deserto como caíram toda a geração do povo de Israel no Antigo Testamento. Hoje nós podemos nos achegar ao Senhor confiadamente junto ao trono da graça, porque Ele, como nosso sumo sacerdote, Ele nos socorre. Por mais que seja dura a situação, por mais que seja difícil a situação,
Por maior que seja o sofrimento, não se compara com o que ele sofreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, aqui nós vemos nessa passagem de Isaías 53 o quanto o nosso amado Senhor padeceu por nós, o quanto ele sofreu. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, não teve um viver confortável, nasceu numa manjedoura, dentro de um curral, junto com os animais. Poderia ter escolhido nascer num berço de ouro, se ele quisesse, ele poderia sim, mas ele nasceu dessa forma e viveu dessa forma para mostrar para Satanás que, como homem, ele venceu Satanás. E hoje ele pode habitar no nosso interior e nos capacitar a ter um viver que agrade a Deus, mesmo diante de sofrimentos. Hoje em dia, irmãos, tem, como eu falei no início da mensagem, tem muita gente sofrendo. E nós também estamos sofrendo porque já perdemos entes queridos, né, nesse período de pandemia. Eu creio que os irmãos que estão me ouvindo nessa noite são testemunha disso, que já passaram por esse tipo de sofrimento nesses últimos dias, nesses últimos meses, perderam com certeza alguns entes queridos, mas esse sofrimento, irmão, não se compara com a glória que o Senhor tem revelado, tem guardado para nós. Ele quer nos introduzir no seu reino. Ele quer nos fazer vencedores. Então, irmãos, todo esse sofrimento é como que seja uma preparação para nos introduzir no reino. Então, não se lamente diante de sofrimento. Também não vá buscar sofrimento. Ah, Senhor, manda sofrimento porque eu quero sofrer. Não, não é bem assim. O sofrimento que ele permite que chegue até nós já é suficiente. Nós precisamos, irmãos, glorificar o nome do Senhor diante dos sofrimentos. Agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado pelo que eu estou passando. Eu sei, Senhor, que esse sofrimento é para que eu possa ser provado. Eu estou sendo provado, Senhor, porque eu quero ser aprovado por Ti. Na Tua vinda, Senhor, eu não quero ser rejeitado. Eu não quero ser desaprovado. Diante desse sofrimento, Senhor, eu quero que o Teu nome seja glorificado. Talvez alguém ignore a gente falar isso, porque, afinal de contas, eu vou ser crente para sofrer. Não, não é só para sofrer. Mas se vier sofrimento, nós estamos sofrendo com o Senhor. Como ele falou, como eu falei no início dessa mensagem, Romanos 8:17. Se com ele sofremos, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu queria voltar com os irmãos para Romanos, no capítulo 8, que eu li no início dessa mensagem, para nós ruminarmos mais isso. Eu fiquei muito encorajado com esse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmãos, isso não é coisa pequena, irmãos. Ser glorificado por Deus é algo grandioso. As pessoas no mundo não têm essa esperança, irmão. As pessoas que não creem no Senhor, eles não têm essa esperança de ser glorificado pelo Pai. Mas nós temos. Nós fomos redimidos pelo seu precioso sangue, ganhamos a vida divina, nos tornamos filhos de Deus. E o seu alvo, o seu objetivo é nos tornar filhos maduros, vencedores para reinar com Cristo. É por isso que a parte B desse versículo fala, né? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia. E o versículo 18 fala, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o Senhor que quer nos abençoar,
que quer nos tornar vencedores. O Senhor, irmãos, ele insiste em nos fazer reinar. Ele quer nos dar toda a sua herança, todos os seus bens, como eu falei agora há pouco. O problema, irmãos, é porque muitos filhos de Deus estão contentes apenas em ter sido salvos. A salvação para nós, irmãos, é como que fosse o pontapé inicial. Deus nos salvou e dispensou a sua vida para dentro de nós, mas o que ele mais anela é fazer com que cresçamos em vida para herdar todo o seu reino. O reino, irmão, não é para ser entregue a crianças. Criança não pode reinar. Irmão. Nós não podemos continuarmos como criança em Cristo. Nós precisamos ter um viver de maturidade, um viver que agrade o Senhor, um viver que o Senhor diga, eu posso contar com aqueles meus filhos, porque eles podem herdar o meu reino. Imagine só, se eu tenho uma filha e tenho uma grande herança, um grande patrimônio. De repente, eu venho a óbito, deixo minha filha com 2 anos de idade. Eu pergunto aos irmãos, como filha, ela tem ou não tem direito à herança que eu deixei? Ela pode ou não pode contar com aqueles bens que eu deixei? Ela pode até dizer, isso aqui é do meu pai. O meu pai deixou isso aqui para mim. Mas será que ela pode tomar posse, irmão, dessa herança? Será que ela pode administrar esses bens? Com certeza não. Então, o que o nosso Deus quer fazer conosco é nos tornar filhos maduros, para podermos reinar com Cristo e herdar tudo que Ele é e tem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler ainda com os irmãos Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Mais uma vez, irmão, mais um versículo falando aqui sobre a questão dos sofrimentos. Para nós nos tornar vencedores, reinar com Cristo, irmãos, nós precisamos passar por tribulação. As tribulações, irmãos, é para nos tornar filhos maduros, para nos tornar vencedores. O apóstolo Paulo passou por isso. E ele falou no final da sua corrida, ele disse, completei a carreira e guardei a fé. Mas nós que sabemos, que conhecemos a história dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, nós vimos o quanto ele sofreu. Só que nesses sofrimentos, ele foi aperfeiçoado. Através dos sofrimentos, ele pôde amadurecer. As provações são para isso. Não é para nos derrubar, para nos tornar tristes, né? Claro, ninguém quer sofrer. Todo sofrimento é doloroso. Mas o ruim, irmãos, é quando a pessoa sofre sem Cristo. Mas se sofrermos com Cristo, como fala aqui, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. E aqui em Filipenses 3, versículo 10 fala, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, com relação à nossa redenção, nós não sofremos nada. Tudo isso nosso amado Senhor fez por nós. Todo o sofrimento que nós deveríamos passar, Ele passou por mim e por você. E a comunhão do seu sofrimento, nós nos conformamos com a morte de Cristo, né? E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, Paulo ele não conseguiu aqui explicar, no versículo 11, ele falou, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando Cristo sofreu, como eu falei agora há pouco, ele sofreu como homem para depois ressuscitar dentre os mortos. Mas nós, irmãos, o Senhor fez diferente. Para enfrentar as tribulações dessa vida, os sofrimentos que nós estamos passando no tempo presente, nós não estamos sozinhos. Ele se dispensou para nós como vida. A vida divina, a vida de Deus, a vida do Deus Todo-Poderoso foi dispensada para dentro de nós. Então, primeiro, irmão, vem a vida divina para nos capacitar. Segundo, vem as tribulações. Portanto, quando a tribulação chegar, ou já chegou, quando o sofrimento aparecer, diga, eu tenho a vida divina. Eu tenho a vida daquele que sofreu e que venceu todas as tribulações. E ele hoje habita no meu interior. Eu posso contar com esse sumo sacerdote dentro de mim. Então, irmãos, eu não preciso me apavorar, ter medo dos sofrimentos. Eu preciso pedir, Senhor, eu quero sofrer contigo. Eu não quero sofrer sozinho ou sozinha. Senhor, sofra comigo nesse sofrimento. E com certeza, irmão, nós seremos consolados. E no final, seremos por ele glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque desde o momento em que eu criei no Senhor, já passei por momentos difíceis na minha vida, muito difíceis, como os irmãos também já passaram, com certeza. Mas nós nunca nos desesperamos, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que esse Senhor habita no nosso interior e nos capacita a enfrentar esse tipo de sofrimento. Muitos deles, muitas pessoas, muitos filhos de Deus não conseguem ver isso. Até tem alguém que diz, pare de sofrer. Não. Nós precisamos pedir, Senhor, eu quero sofrer contigo. Senhor, seja comigo nessa trajetória, nesse sofrimento, para que o teu nome seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Que hoje, irmãos, nós possamos, cada um de nós, suprir uns aos outros, nos alertando, com essas palavras de conforto, para que a vida divina supra as nossas necessidades. Nós estamos passando por momentos difíceis, irmão, muito difíceis. Essa pandemia tem maltratado muito os filhos de Deus, tem magoado muito os cristãos. Muitos irmãos estão lamentando ainda a morte de entes queridos. E isso tem abalado muito a vida dos cristãos, a nossa vida. Nós temos sofrido muito com isso. Mas, por outro lado, nós temos sido consolados por esse sumo sacerdote, por esse Cristo que passou por todo esse sofrimento para nos capacitar a viver uma vida cristã saudável, mesmo diante das tribulações. Portanto, não se desanime. Não perca as esperanças. Confie no Senhor. Como diz o versículo, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nós não estamos sozinhos, irmão, nessa luta. Nessa guerra que nós entramos, nós não estamos lutando sozinhos. Nós temos aquele que venceu. Ele diz, eu venci. Então, precisamos, irmãos, na nossa experiência, colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu não estou lutando sozinho. O Senhor está comigo. Mesmo diante desse sofrimento, Senhor, eu posso contar contigo, porque tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, era essa palavra que eu tinha para os irmãos hoje à noite. E peço a oração dos irmãos que me ajude, a ter um viver que agrade o Senhor, viver na sua presença, e que possamos orar uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, para que o Senhor nos conforte, nos console nessa pandemia, nessa situação que o mundo inteiro está enfrentando. E, com certeza, irmãos, eu não quero aqui, eu sempre falo isso,
Eu não quero aqui amedrontar ninguém, mas nós estamos vivendo, irmãos, o princípio das dores. A grande tribulação, irmãos, está se aproximando. Eu sei que o evangelho da graça precisa ser pregado, mas o evangelho do reino, irmãos, é para nos tornar vencedores. E é diante dessas situações que a gente está vivendo que o Senhor vai nos tornar vencedor. Essa tribulação, essa pandemia, é para nos tornar maduros, cristãos vencedores. Então, o que é que nós devemos fazer, irmão? É nos suprir, é orar uns pelos outros, é orar pelo irmão Marcos, pela irmã Mônica, pela irmã Sara, pela irmã Eliette, por todos nós orarmos uns pelos outros, para que a vida divina cresça em nós. E o Senhor nos dê suporte para enfrentar essa tribulação. Estamos vivendo, irmão, repito, a era apocalíptica. Os dias finais chegaram. Não se amedronte e também não se desespere, porque eu posso assegurar para os irmãos que, de acordo com os acontecimentos, dias piores virão. Mas nós temos em quem confiar. Nós temos um sumo sacerdote que está cuidando de nós, um a um. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.